Boa noite, povo de Deus. Paz e bem. Que alegria, né? Primeiramente, louvo e agradeço a Deus por estar aqui nesta noite, na qual o Senhor me escolheu a estar aqui com cada um de vocês. E louvo a Deus pela graça de poder partilhar, né, dessa sexta noite do Seminário de Vida no Espírito, que é o nosso tema Perdão e Cura Interior. E assim, né, perdão e cura interior, o Senhor vai nos fazer nesta noite a trilhar um caminho, porque para chegar à cura, precisamos passar por processos, e esse processo, né, inicial é o caminho do perdão. Amém? Para aqueles que ainda não me conhecem, me chamo Lucas, né? Estou como coordenador do grupo de oração Divina Misericórdia, que se reúne também todas as quintas-feiras na paróquia Nossa Senhora das Graças, após a Santa Missa, às 19h30. Quando você estiver passando por lá, venha nos fazer uma visita, né? Nosso grupo estará, né, celebrando 23 anos agora, no próximo sábado, né? E vocês estão convidados a participar conosco. Amém? Você que trouxe a palavra de Deus, convido você a abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, de 17 a 26. Lucas 5, 17 a 26. Amém, ô misericórdia. Amém? Então vamos continuar. A cura de um paralítico. Um dia estava ele ensinando, e ao seu redor estavam sentados os fariseus, os doutores da lei, vindo de todas as localidades da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia realizar várias curas, e apareceram algumas pessoas trazendo num leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde introduzir, por causa da multidão, subiram o telhado por entre as telhas, e arriaram com o leito ao meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo a fé que tinha, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e fariseus começaram a pensar e dizer consigo mesmo: quem é este homem que profere blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhe: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer, perdoado-te são os pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram transportados de entusiasmos e glorificavam a Deus. E de tão temor, diziam: hoje vimos as coisas maravilhosas de Deus. Palavra da salvação. Amém. Bom, meus irmãos, como foi dito, o nosso tema é perdão e cura interior. E como vamos aqui, vendo aqui no Evangelho, aquelas pessoas que levaram aquele homem, no primeiro momento, para ser curado, colocou aquele homem diante de Jesus, fez todo um esforço, eles que não passavam ali pela porta
por conta da multidão, se esforçaram para colocar aquele homem descendo até os pés de Jesus. E é o interessante que, quando Jesus vê a fé daquele homem e a fé daqueles amigos que levaram ele até ele, diz: os teus pecados te são perdoados. Ou seja, antes da cura, Jesus primeiro ele perdoa-nos os nossos pecados. Antes desse processo de cura, o Senhor olha para a nossa alma e vai nos curar daquilo que nos colocou numa paralisia, daquilo que nos deixou prostrados. Ou seja, para que nós possamos fazer essa experiência de cura, nós precisamos iniciar um caminho de perdão. Nós que fomos criados, o gênero humano, a imagem e semelhança de Deus, que fomos criados perfeitos aos olhos de Deus, fomos, ali contaminados pelo pecado, desfigurados pelo pecado, na qual Jesus veio nos curar, nos redimir e nos libertar e nos restaurar. Ou seja, para que nós possamos obter a graça do perdão, a graça da cura, precisamos começar a trilhar este caminho. Vai dizer a apostila: perdão como um caminho de cura e libertação. Perdão é o mandato de Jesus, perdoar infinitamente, e o caminho de oração ao Pai. Ele mesmo praticou o perdão no momento derradeiro. O mandamento divino é amar a Deus e aos outros. Amar implica perdoar. Jesus amplia o mandamento da lei de Deus quanto ao não matarás. Ou seja, para que nós possamos amar, precisamos estar nesse processo de perdoar. E aí, o Senhor me faz lembrar de uma música, até uma música sertaneja, não sei se vocês conhecem, que fala assim: a verdade, quem ama, perdoa, quem não perdoa, não sabe amar. E a verdade é essa: quem ama, vai se abrir ao perdão, vai se abrir a perdoar. E aí, a apostila vai dizer que nós, na nossa caminhada, não vai nos faltar situações que vai nos ferindo durante a nossa caminhada. E aqui vai dizer: a falta de perdão é um dos bloqueios para se acolher a graça de Deus. Doenças psicossomáticas nascem pela falta do perdão que não foi liberado. A pessoa fica com mágoa, com ressentimento, remoendo dentro do seu ser. Como consequências, futuramente pode aflorar como uma doença gástrica, pode, dor de coluna ou até mesmo um câncer. Ou seja, a consequência do não perdão vai nos aprisionando a tantas enfermidades, a situações que nós nem mesmo conhecemos. E às vezes nós não entendemos: mas eu sou uma pessoa tão boa, aquela pessoa, fulaninho é uma pessoa tão boa, está com essa enfermidade, anda sentindo dores nas costas, anda sentindo tantas situações, só está no hospital. Mas fulano é tão bom. Mas talvez fulano ainda não se abriu à graça do perdão. Porque, meus irmãos, quando nós fazemos essa experiência de perdoar, nós não somente libertamos aquele irmão ou aquela pessoa, mas também nós nos libertamos. E aqui quero trazer para vocês 3 situações para o perdão: reconciliação com Deus, perdoar a si mesmo e perdoar o outro. Nós não perdoamos Deus, porque Deus é o autor do perdão. Ele é todo perdão, Ele é todo misericórdia, e o primeiro passo é de Deus. Mas não é verdade que muitas vezes nós
brigamos com Deus por determinadas situações que acontecem na nossa vida, pelas frustrações, ou porque perdemos alguém que amamos, aquela pessoa que nós amamos tanto, seja o nosso pai, seja a nossa mãe, seja o nosso irmão, situações que nós vamos culpando Deus, porque perdemos aquela pessoa que amamos, ou até mesmo porque nós ouvimos que foi da vontade de Deus, meu irmão, aquela pessoa que morreu de uma forma trágica, que foi assassinada, que morreu num acidente, muitas vezes nós falamos, foi da vontade de Deus, até mesmo para uma criança, que escuta isso, foi da vontade de Deus, aquela pessoa, aquela criança, ela vai crescendo com um ódio, até mesmo inconsciente de Deus. Por que Deus tirou a minha mãe? Por que Deus tirou o meu pai? Porque Deus tirou aquela pessoa que eu amo, e aquela criança, ela vai portando um ódio de Deus, até mesmo inconsciente, porque foi colocado que foi da vontade de Deus. E muitas vezes nós precisamos passar, meus irmãos, por essa reconciliação com Deus. Pedir perdão a Deus, porque muitas vezes nós o culpamos por situações que foram, que aqui a gente colocou, situações do pecado. Todas as tragédias do mundo é consequência do pecado e não é vontade de Deus. Deus, Ele não fez o mal. Deus, Ele não quer o mal. Deus não quer que uma pessoa adoeça de câncer. Deus não quer que uma pessoa morra de acidente ou que uma outra pessoa tire a vida do outro. Mas, muitas vezes, pela nossa cultura, nós vamos colocando tudo na culpa de Deus. Quando não é na culpa de Deus, é na culpa lá do outro, lá, não é? Aí isso aí foi o... Mas não, muitas vezes nós não assumimos a nossa própria culpa. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Reconciliar com Deus. E assim, meus irmãos, para que nós também possamos reconciliar-se com Deus, precisamos também reconciliar com nós mesmos. Reconciliar com nós mesmos significa nos perdoar. Talvez pelas frustrações que muitas vezes vai acontecendo na nossa vida. Talvez você não gosta da sua aparência. Talvez você se culpou porque você foi traída e aquela pessoa falou assim: eu te traí por conta de você mesmo. Foi você que causou isso. E você vai colocando na sua cabeça que é você que é a culpada por alguma situação que o outro lhe causou. Talvez você não ama a sua aparência. E aí eu costumo contar nas pregações que eu vou, que na minha época de escola, eu via lá, né, os galãzinhos da escola, tudo lá namorando, e aí uma recebia o bilhetinho, e eu nunca recebi nada, e eu só recebia fora, e eu me achava a pior pessoa do mundo. Eu me achava, eu não gostava da minha aparência. Eu olhava para o espelho, e eu começava a querer socar o espelho, porque eu não gostava de mim, da minha altura aqui super alto. Eu não gostava de mim, meus irmãos. Eu queria socar o espelho porque eu não me amava. Eu me culpava porque pelo outro não querer gostar de mim. E muitas vezes tem situações, talvez você não goste de você pelo seu corpo, talvez você não goste de você pela sua cor, talvez você não goste porque alguém falou que você é assim assado, ou você se frustra porque você ouviu que você não ia ser ninguém, que você não ia conquistar nada, e aí você começa, as coisas não começam a dar certo na sua vida, e você começa a achar que você é uma pessoa imprestável. E aí você fala assim: nossa, por que isso está acontecendo? Eu não gosto de mim, eu me culpo. Então você precisa também se reconciliar com você. E você também precisa se reconciliar com o outro. E aqui fala que reconciliar com o outro, meu irmão, não é uma coisa fácil. O perdão não é algo fácil. Talvez é mais fácil você querer ser perdoado, não é verdade? Se você está com uma dívida imensa e alguém vai lá e perdoa essa dívida, tira seu nome do Serasa.
E aí você fica feliz porque você está com o nome limpo, eita glória. Mas o caso contrário, você ganha essa graça. E no Evangelho Jesus disse que o rei vai lá e perdoa a dívida daquele homem que era muita. E aí Jesus perdoa e aquela pessoa fica feliz, mas na hora dela perdoar a dívida daquela pessoa que é menos do que ele devia, ele vai lá e não perdoa. E muitas vezes nós queremos ser perdoados, queremos alcançar a graça, mas nós não perdoamos. Recebemos de graça, mas não queremos dar de graça também o perdão para aquele irmão, para aquela irmã. Por isso nós precisamos também olhar para o outro com caridade. E aqui eu não estou dizendo que você vai passar aquele momento que você vai passar hoje, porque o irmão falou que eu devo perdoar, e amanhã você já vai acordar, parecendo um roxinol cantando, saindo perdoando todo mundo. Não é assim. O perdão é um processo, e talvez um processo demorado, porque não sabemos o que aconteceu. Talvez você foi abusada, talvez você foi agredida pelo aquele marido que bebe e chega em casa e bate na esposa, bate nos filhos. Ou seja, meus irmãos, o processo de cura, de perdão, ele não é fácil, mas ele é necessário. Porque vai dizer Santo Agostinho que a falta de perdão é uma prisão. E muitas vezes essa prisão vai nos escravizando, vai trazendo enfermidades que mesmo você não conhece. Então nós precisamos liberar o perdão. Perdoar não é fácil. Vai dizer, pelo contrário, é um caminho doloroso. Por isso nunca vamos acordar com a súbita vontade de perdoar determinada pessoa. Isso não vai acontecer. Nós nunca vamos ter vontade de perdoar. Desse modo tomamos uma decisão e pedimos ao Espírito Santo que nos ajude. Assim como amar é uma decisão, perdoar também é uma decisão. E muitas vezes uma decisão dolorosa. Porque talvez você vai passar por situações que alguém falou que você ia ser abortado, alguém falou que você é um fruto de um estupro, alguém falou de determinada situação, você brigou com seu pai, com seu irmão. Quantas pessoas que até hoje não perdoou o seu irmão, porque tem brigas do passado. Perdoar não é fácil, mas você precisa tomar a decisão e pedir ao Espírito Santo para que ele te ajude. E perdoar, meu irmão, não é aqui uma questão de um computador que você vai lá e deleta e joga na lixeira. Não, você vai lembrar de situações que te machucou, que te fez chorar. Mas, a partir do momento que você decide, você vai oferecendo cada dia a Deus essa situação, essa pessoa. Se alguém te magoou, se alguém te traiu, se alguém abusou de você, você vai apresentando a Deus, para que isso não torne em você uma ferida. Então, é preciso quando nós experimentamos este amor, nós queremos que os outros experimentem. Claro que nosso tempo, ele é pouco, mas precisamos falar do processo de cura interior. O que é o processo de cura interior, meu irmão, minha irmã? É justamente a cura desses traumas que nós vamos carregando desde a nossa concepção até agora, nesse momento que você chegou aqui. Nós precisamos passar por um processo de cura interior. É de receber, aqui fala, o processo de cura interior se inicia quando Jesus entra na vida da pessoa, abrindo a porta de seu coração para que ele venha curar os males físicos, os sofrimentos, os traumas da alma, operando a libertação de vícios, opressões e obsessões. Deus quer que o ser humano todo seja restaurado e esteja saudio. As doenças não foram invenção de Deus, não vieram dele para a humanidade, são as consequências do pecado original. Ou seja, perdoar é o início de uma cura interior. E quanto mais você vai se abrindo ao amor de Deus, você vai permitindo que Ele vai te curando, te libertando.
mas é uma decisão. Aquele homem, ele foi colocado aos pés de Jesus, mas certamente se aquele homem não quisesse, os amigos dele não iam poder fazer nada por ele. E se você não quer, talvez você fale assim, não, eu não quero perdoar, porque aquela pessoa me machucou muito. Deus, ele não vai te obrigar a você perdoar. Mas sabe, meu irmão, que quando você perdoa é como se você tirasse uma tonelada das suas costas, porque o perdão é para aquele que dá e não para aquele que recebe. Muitas vezes a gente acha que eu estou perdoando, eu estou fazendo um favor ao outro. Não, você está fazendo um favor para você mesmo, porque você está se libertando daquela prisão. Então, meu irmão, minha irmã, aqui vai dizer, né, que a cura interior é um processo que se inicia com a abertura do coração, permitindo que Jesus possa entrar, faça morada e assim restaure nossos fragmentos e feridas. À medida que a pessoa traz o acontecimento doloroso à luz de Cristo, sua história de vida é transformada por Jesus, pois Ele é a luz do mundo. Você crê nessa verdade? Você crê que Jesus é capaz de te curar, mas também capaz de te perdoar? Então eu vou convidar você a ficar de pé neste momento. E o ministério ele vai começar a ministrar uma música, mas eu convido você a fechar os seus olhos e a não se distrair. Não se distraia. Talvez você vá ouvir alguém correndo, talvez você vá ouvir o outro irmão conversando, mas agora é o seu momento com Jesus. Eu te convido você a convidar Jesus a passear com você na sua história, desde a sua concepção, desde quando os seus pais ali lhe concebeu e nasceu um novo ser, uma mulher linda, um homem lindo, uma criança maravilhosa, mas que você possa deixar Jesus passear na sua vida e te levar a lugares que você achou que você estava sozinho, que você estava sozinha, que você estava abandonado, abandonada. Mas convide ao Senhor para ir caminhando contigo nesta noite, meu irmão, minha irmã. Convide o Senhor para levar, e Jesus ele vai te levar em realidades que talvez você não queira neste momento. Talvez você colocou um bloqueio, você colocou uma tampa, você colocou uma porta ali e falou assim, não, ninguém vai entrar nessa realidade porque essa realidade me machuca, essa realidade é dolorosa para mim e eu não quero que ninguém entre. Eu te convido você a deixar Jesus entrar. Deixe Jesus entrar na sua história e curando as suas feridas, curando os seus traumas, os seus medos, as suas frustrações. Eu gostaria de fazer um convite para você. Você que está longe, toma a decisão de caminhar até aqui perto do Santíssimo. Enquanto os irmãos eles vão cantando, você vai se aproximando, você vai tomando a sua decisão, fazendo esse caminho de cura, esse caminho de perdão, mas que você possa neste momento, deixando que o Senhor derrame todo o seu amor, para que comece o poder, o perdão, a cura. O Senhor ele vai derramando o seu amor. E talvez nesta noite você precisa dar o passo do perdão. E o primeiro passo foi dado, meus irmãos. E certamente o Senhor tem muitas graças e bênçãos para te dar, curas e libertações e restauração dentro da sua casa, na sua saúde, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos. O Senhor tem muitas graças e bênçãos, e porque você abriu o seu coração, o Senhor te dará uma vida em abundância e graça. E se você crê, eu te convido você a ir louvando e agradecendo ao Senhor. Se você acredita que o Senhor está realizando um novo na sua vida, eu convido você a ir agradecendo ao Senhor, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor começou esta obra e Ele vai terminar esta obra de cura, de libertação e de perdão. Bendito seja Jesus, Senhor Deus.
Nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos. Bendito sejas tu, Senhor, porque tu és o autor da misericórdia, que tu és o autor da cura, da libertação e da restauração. Bendito sejas tu, Senhor. Estes teus filhos e filhas amadas que aqui se encontram aos teus pés, eles que são teus filhos, que desejam ser curados, libertados, que o teu sangue redentor, que as tuas mãos benditas e ensanguentadas possa tocá-los, curá-los e libertá-los. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre uma salva de seja palmas louvado. para o nosso Deus.